Fala pessoal, nessa questão ele fala que o ponto P é ponto médio do lado CD de um hexágono regular. E ele pergunta qual que é a razão entre a área desse triângulo ACP, que é o triângulo sombreado, e a área do hexágono todo. Tem duas abordagens que a gente pode ter para essa questão. Você pode tentar calcular a área do triângulo, né? Chama, sei lá, de x do lado do hexágono, e tenta encontrar as medidas em função desse x, encontra a área do triângulo, encontra a área do hexágono, divide uma pela outra e acha a razão. Outra abordagem, que eu acho que até mais proveitosa, costuma ser mais simples para resolver, é você tentar dividir a figura toda em pedacinhos que são iguais e achar a área tanto da figura toda quanto, né, desse pedaço desejado em função dessas partes que você coloca. Isso costuma ser mais simples porque aí, se você consegue fazer essa divisão em partes iguais, basta você contar quantas partes tem dentro de cada região. Isso é mais fácil do que calcular as áreas, certo? E vai ser dessa maneira que a gente vai resolver. Então, pensando em dividir o hexágono em partes iguais, isso é fácil, né? Porque o hexágono regular é notável pelo fato de que ele pode ser dividido em 6 triângulos que são equiláteros. Então, se você liga os vértices opostos aqui do hexágono, a gente consegue dividi-lo naturalmente em 6 triângulos equiláteros. Isso significa que cada uma dessas partes você pode dizer que tem área A, e, portanto, a área do hexágono inteiro é 6A. Agora, a gente precisa pensar, né, naquela região dada pela figura, qual é a área desses pedaços em função da divisão que a gente fez. Se você liga o ponto A no ponto D, bom, você vai concordar comigo que tem metade do hexágono para cima dessa diagonal AD. Então, a área de toda essa parte aqui é 3A, de acordo com a divisão que a gente fez ali em cima. Mas, olha para a diagonal menor AC que a gente colocou aqui, certo? Essa diagonal AC, se eu fosse desenhá-la na figura dos triângulos equiláteros, ela ficaria aqui. E aí você consegue perceber que ela passa no meio de 2 triângulos equiláteros. Ou seja, esse triângulo ficou dividido no meio e o triângulo de baixo ficou dividido no meio. De modo que essa região pega duas metades, o que dá um triângulo inteiro, certo? Então, a área do triângulo ABC é igual à área de um dos triângulos equiláteros que formam o hexágono na divisão que a gente fez na outra figura. Eu vou dizer que essa área aqui, ó, do triângulo ABC é igual a A. Perfeito, perfeito, perfeito. Mas a gente tinha comentado que tudo que está para cima da diagonal AD media 3A. Perfeito. Então, se tudo que está para cima do hexágono mede 3A, e eu separei esse triângulo ABC que tem área 1A, você vai concordar comigo que o triângulo ACD, que é o triângulo aqui de baixo, tem área 2A. Isso tudo aqui mede 2A. Correto? Beleza. E tem uma propriedade a respeito de medianas que a gente já usou bastante em outros exercícios, que diz que quando você pega um triângulo qualquer e você desenha uma mediana desse triângulo, ou seja, você liga esse vértice no ponto médio do lado oposto, você cria dois triângulos que têm exatamente a mesma área. E por que isso acontece? Porque se a mediana chega no ponto médio, ela cria dois triangulinhos aqui que têm a mesma base, né? A mesma base Bzinho para os dois. E, como esses dois triângulos estão apoiados no mesmo chão, na mesma reta, e eles alcançam esse mesmo vértice aqui, oposto à base, então a altura dos dois triângulos também é igual. Ou seja, esses dois triângulos desse nosso desenho, eles têm a mesmíssima área. Agora, olha que louco, a gente tem um triângulo ACD que a gente descobriu que tem área 2A. Mas o ponto P é ponto médio desse triângulo, de modo que o segmento AP ele funciona como mediana desse triângulo ACD. Ah, se ele é mediana, então ele divide o triângulo maior em dois triângulos de mesma área, não é? Foi isso que a gente acabou de ver ali embaixo. Se a área total é 2A, a gente vai dividir esse triângulo ACD em dois pedacinhos de área A. Pô, que lindo! Então, quando ele quer que você calcula a razão
entre a área do triângulo ACP e a área do hexágono inteiro, que chama... Nossa, tá tortinho, né? Que chama ABCDEF, essa razão vai ser a razão entre a área A, que o triângulo tem, e a área 6A, que o hexágono tem, né? Toda a área do hexágono, que foi o que começou toda a nossa conversa, era de 6A. Ou seja, essa razão é igual a 1/6. Exatamente como diz a alternativa C. Tá bom? Espero que você tenha gostado da resolução. Até mais.